Graça e paz a todos vocês que acompanham a nossa devocional Esperança e Vida. E hoje eu convido você a abrir sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, que apresenta a vida de Cristo Jesus, segundo Mateus, em seu capítulo de número 5, e vamos ler apenas o versículo 4. Mas antes de lermos, eu gostaria aqui de trazer à sua memória que este é um dos discursos públicos feitos por Jesus. O conhecidíssimo Sermão do Monte foi proferido depois que ele, Jesus, viu as multidões que se ajuntavam ali. Mas note, logo no primeiro versículo ainda do capítulo 5, que o Senhor Jesus só passou a ensiná-los quando os seus discípulos se aproximaram dele. Por isso, queridos, eu digo que o Sermão do Monte é onde Jesus separa as multidões dos discípulos, porque os seus ensinos aqui proferidos, eles são humanamente impossíveis de se cumprir, por causa justamente da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa. E Jesus assim o faz para justamente revelar que sem ele, sem Jesus, ninguém pode ir até Deus o Pai. Logo aqui na sua introdução, ele apresenta 8 bem-aventuranças. Essa série de bem-aventuranças que parecem um tanto contraditórias com a vida confortável oferecida aí nos nossos dias atuais. Mas ser discípulo de Cristo, você há de concordar comigo que é justamente isso. Andar na contramão das expectativas e promessas fúteis deste mundo. E hoje eu quero então me ater com você apenas em uma destas bem-aventuranças, E vamos então agora ao nosso texto bíblico, de Mateus capítulo 5, versículo 4, em que diz assim: Felizes os que choram, pois serão consolados. Ou na tradução mais conhecida por todos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando Jesus ele diz bem-aventurados, ele está falando, queridos, de algo que transcende essa felicidade momentânea que o mundo nos oferece. Jesus ele se refere, vamos dizer, que a um estado de espírito, uma felicidade que é duradoura, porque de fato nós pertencemos a Deus. Então, quer esteja tudo bem, ou quer as notícias sejam assustadoras e as coisas não andem tão bem quanto eu e você gostaríamos, eu e você permanecemos fiéis e felizes, porque a nossa vida não se resume às momentâneas tribulações destes dias maus. Mas a nossa esperança, ela está de fato em Cristo, o nosso Redentor que vive e que muito em breve virá para nos buscar. Para que então eu e você tenhamos com Ele morada eterna no céu, aonde não vai haver mais choro. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto aqui estamos e enquanto o esperamos, nós sabemos que há tempo também de chorar. Isso quer você goste ou não, você assumindo ou não, meu irmão. O fato é que todos nós choramos. Choramos ao nascer, choramos quando sentimos alguma dor, seja ela física ou emocional. Choramos de alegria, choramos de tristeza e às vezes choramos de raiva. Em outras vezes nem mesmo sabemos pelo que choramos. Choramos também pela morte de alguém querido, enfim. Nós choramos, até quando descascamos uma cebola. E pelo versículo que lemos aqui, nós podemos dizer que, pelo contexto de todo esse sermão pregado por Jesus, o choro que ele se refere aqui é resultado de um genuíno arrependimento. Ou seja, todo aquele que chora por seus pecados encontra consolo na graça redentora de Cristo Jesus. Mas nós também podemos entender que este choro, ele pode se referir a outras circunstâncias das nossas vidas, circunstâncias momentâneas. Bom, eu queria testemunhar que ao longo da minha rasa caminhada com Cristo, eu tenho entendido e aprendido que Ele não nos oferece nada que Ele não tenha experimentado.
Ou seja, Jesus não pede para eu ou você fazermos alguma coisa que ele não tenha feito. Jesus, ele não pede para eu e você sermos aquilo que ele não é. Todo o seu ensino sempre foi e será, sejam porque eu sou. E pela sua palavra, então, nós podemos saber que Jesus também chorou. Mas pelo que Jesus chorou? Lá no livro de Lucas, em seu capítulo 19, no versículos 41 e 42, o seu autor revela que Jesus chorou por uma cidade inteira, porque o seu desejo era que eles compreendessem o caminho para a paz. Portanto, a exemplo de Jesus, nós podemos orar pela nossa cidade, podemos orar e chorar na presença de Deus para que cada vida aqui tenha a oportunidade de conhecer o único caminho para a paz, que é o próprio Cristo, compreendendo assim a sua boa e perfeita vontade em todo o tempo. Já no Evangelho de João, em seu capítulo de número 11, e essa passagem ela se refere à ressurreição de Lázaro, o autor apresenta então um Jesus mais pessoal, digamos assim. Um Jesus que chorou ao ver os seus amigos chorarem. Querido, você já parou para pensar que Jesus chorou mesmo sabendo que Lázaro iria ressuscitar? Jesus não segurou as suas lágrimas. Ele antes chorou com aqueles que choravam. E mais uma vez, então, eu e você, a exemplo de Cristo, temos a oportunidade de aprender que podemos e devemos chorar com os que choram, sendo consolados e consolando também uns aos outros. E a terceira passagem que a Bíblia menciona o choro de Jesus está no livro de Hebreus, em seu capítulo 5, versículo 7. E este eu quero ler com você. E diz assim: Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua devoção. Veja agora que, como discípulos de Cristo, eu e você aprendemos que precisamos oferecer a Deus as nossas orações, súplicas e lágrimas por nós mesmos, pois assim Jesus também o fez. Eu acredito que o autor aos Hebreus estava também aqui se referindo ao momento em que antecedeu a crucificação de Cristo Jesus, lá no Getsêmani, em que, antes de ir para a cruz, Jesus chamou 3 dos seus amigos mais íntimos e disse a eles: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele então, Jesus, avançou um pouco mais e prostrou-se diante de Deus o Pai e orou pedindo a ele: se possível, afaste de mim este cálice. Mas veja que humildemente Jesus, e ainda voluntariamente, continuou orando, mas que seja feita a sua vontade. Querido, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei pelo que você tem chorado, se é por uma cidade ou se é por toda a nossa nação. Se você tem chorado solidariamente com os seus amigos ou até por um ente querido que veio a falecer nos últimos dias. Talvez no dia de hoje você apenas precise chamar os seus amigos íntimos, porque você está profundamente triste, e humildemente pedir que eles fiquem com você, ainda que eles durmam de tristeza. Ou talvez apenas você precise entrar sozinho no seu quarto e fechar a porta, derramando ali as suas lágrimas e espírito sinceramente diante de Deus, o seu Pai, porque as circunstâncias no seu lar e na sua vida pessoal não vão nada bem, e você acha até que não vai dar conta do recado, que não vai conseguir mais. Meu querido, lembre-se que Deus te vê em secreto e ouve as suas súplicas e orações. Querido, talvez hoje as suas lágrimas devam ser derramadas apenas em arrependimento por um pecado que tem separado você de Deus. E você precisa então confessar ao único Cristo
que pode salvá-lo, para ter então a sua cansada alma consolada com a vida abundante que só Ele, Jesus, te oferece hoje. Querido, o que eu estou tentando aqui dizer é que, seja qual for o motivo do seu choro, seja qual for a sua necessidade, neste dia o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, Ele quer te lembrar o quão bem-aventurado você é por ter Cristo entregado a sua vida por amor a você. Não desanime. Ainda que esteja difícil, ainda que com lágrimas, por favor, não deixe de semear, pois Ele é contigo, e Ele é contigo para te livrar e guardar de todo mal. Ore a Deus, chore em sua presença, apresente a Ele as suas dores, queixas e pedidos, mas siga firme, confiando de que Ele tem a vontade perfeita para sua família e para os seus amigos, inclusive para você. Ele sempre sabe o que é melhor. Chore diante de Deus e seja consolado, meu irmão e minha irmã, pelo fato de Cristo Jesus fazer de você bem-aventurado. Que você tenha um lindo dia andando com Cristo e sendo consolado pelo seu grande amor.